Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, muitos de nós já ouvimos falar nesta santa festa da ortodoxia, na festa dos santos íconos. Muitos já ouvimos falar desta festa ao longo de muitos anos e muito poucos dentre nós entendemos, percebemos, conhecemos, assimilamos o que é esta festa, qual é o conteúdo dela. Ouvimos a proclamação dos anátemas, feita pelo Sr. Tidório, mas a proclamação dos anátemas está feita numa linguagem hermética, dura, uma linguagem fechada, uma linguagem semi-erudita, com termos que ninguém entende, a não ser quem estudou, de maneira que se eu perguntasse a cada um de nós se alguém tinha entendido alguma coisa, possivelmente não. Ou muito pouco, ou quase nada. Então a homilia, assim Deus me ajude, que nesta conversação que faço agora convosco, que a igreja chama homilia, é para esclarecer, para aprofundar, para tornar mais claro, mais cristalino, aquilo que nós não entendemos sobre o Evangelho do dia, que não entendemos sobre a festa de hoje, que não entendemos sobre aquilo que é dito e proclamado nos Evangelhos ao longo dos domingos, de todas as semanas, ao longo do ano litúrgico. Mas, centrando-nos nesta festa da ortodoxia. Cristo, amados irmãos e irmãs, é a palavra de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós adoramos o Senhor nosso Deus, o Verbo encarnado. Na palavra que Ele transmitiu aos apóstolos, e que nós temos hoje como a chamada Boa Nova, a revelação de tudo o que Cristo disse, de seu Pai, que seu Pai era, de tudo aquilo que Cristo disse, que é o reino dos céus, onde a Trindade, incognoscível, ou seja, que é impossível de conhecer, onde este Deus que é impossível de embarcar, onde este Deus que é impossível de circunscrever, onde este Deus que é impossível de tocar, habita. Mas onde este Deus também, no reino dos céus, ao mesmo tempo que é impossível de circunscrever, se torna circunscrito. Ou seja, aquele que nada pode rodear, aquele que nenhuma muralha pode esconder, é aquele também que no ventre de Maria, o mesmo Deus, o Verbo encarnado, que não tem muralhas em torno dele. É aquele que é tocado pelo sangue de sua mãe, é aquele que é tocado por Tomé, o Cristo, nosso Deus, é aquele que é tocado pelos apóstolos. É aquele Deus que nós adoramos na palavra que Ele transmite. E é também o Deus, o Verbo encarnado, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, que nós adoramos na imagem que Ele é de Deus, seu Pai. Cristo, nosso Senhor, diz: quem me vê o Pai, vê a mim. Não hoje, mas numa outra perícopa, numa outra parte do Evangelho, num dos outros domingos, há um dos apóstolos chamado Filipe, o apóstolo Filipe, que diz: Senhor, Senhor, então quando é que nos revelas o Pai? E Cristo diz-lhe: mas há tanto tempo que estáis todos vós apóstolos, e que tu, Filipe, estás comigo, e ainda não entendeste. Ou seja, ainda não entendeste que quando me vês a mim, vês meu Pai. E isto significa, amados irmãos e irmãs, que Cristo é a imagem do seu próprio Pai, de Deus, seu Pai. Então os íconos, e tudo isto que eu estou a dizer, tem a ver com a autoridade que a Igreja tem para poder, nela, a autoridade da Igreja, serem pintados os íconos. Porquê é que pintamos íconos? Porque o Verbo encarnou, porque já não é mais aquele Deus, como eu comecei por falar há pouco, incircunscrito. Não é mais aquele Deus que ninguém toca, não é mais aquele Deus que ninguém entende, não é mais aquele Deus. Ele é tudo isso, na sua essência, na sua natureza divina. Ele é incognoscível, Ele é omnipotente, Ele é omnipresente, Ele é aquilo todo outro que eu não posso conhecer. Isso é Deus, na sua natureza divina, na sua essência divina. É verdade que Ele é isso tudo. Mas pela encarnação do seu Filho, tudo isso que Deus é, tudo isso que Deus é, enquanto Deus na sua essência, e que não nos permitiria ter nenhum contacto com Ele, nenhuma comunhão com Ele,
passa a ser exatamente o oposto, não deixando de ser transcendente e incompreensível, ele passa a ser compreensível na palavra sua, que chega até nós, que é o seu Filho, o Verbo. Naquele Deus que não se pode tocar porque ele está para lá de toda a forma. Deus de Trindade não tem forma, não tem design, não tem peso, não tem medida. Esse Deus que nós não compreendemos e não conhecemos passa a ser compreensível, entendível, assimilável, passível de ser tocado, cheirado, saboreado na pessoa de Cristo. Saboreado, sim, porque nós comungamos o seu corpo e o seu sangue. Tocado também, sim, claro, porque não só Tomé, mas muitos, todos os apóstolos e todos os seus discípulos no seu tempo, no tempo que tinha a natureza humana de Cristo, antes da ascensão aos céus, esteve entre os apóstolos, todos o tocaram, todas as filhas de Deus e filhos de Deus tocaram Cristo, nosso Deus e Salvador. Todos os daquele tempo e os daquela época ouviram a palavra do Senhor de sua própria boca. E nós hoje, 2000 anos depois, continuamos a ouvir a palavra de Deus na pessoa do Verbo que encarnou, nosso Senhor Jesus Cristo, através da boca de Cristo, que é a própria Igreja, a sua própria Igreja. Nós ouvimos hoje o que os apóstolos ouviram. Nós vimos hoje a imagem na pessoa do Filho, plenamente plena, perdoe-me a redundância, de Deus seu Pai, como os apóstolos viram, nós vemos hoje na Igreja. Nós vemos hoje na Igreja porque nós temos o dom da graça feita à Igreja, que nos transportou no seu amor, na imagem dos seus e das suas maiores heróis e heroínas, postos, pintados nos ícones de Cristo, da Mãe de Deus e de todos os santos e santas, que se tornaram heróis ao longo de 2000 anos da Igreja. Então, houve uma época, queridos irmãos e irmãs, que durou cerca de 120, 150 anos, em que uns tais e umas tais homens e mulheres chamados de iconoclastas não amavam os ícones. Aliás, eram totalmente contra os ícones de uma forma sangrenta, com poucas guerras. Mataram mais do que a maioria das guerras. É chamado o século do sangue, porque os imperadores pegavam os seus exércitos e perseguiam os cristãos e as cristãs que veneravam os ícones. E foram mortos centenas e centenas de milhares de homens e mulheres nesses 120, 150 anos, ali no final entre os anos de 720 a 843. Logo estamos a falar século VII e século IX. O sétimo concílio ecumênico, já ouviram falar, que se reuniu em Niceia, chamado Concílio de Nicéia II, que se reuniu no ano de 787, proclama a glória dos ícones. Proclama que os ícones têm espaço na Igreja, são necessários na Igreja, da mesma forma que a tradição da Igreja é necessária, da mesma forma que a palavra de Deus na Sagrada Escritura é necessária, da mesma forma que a Santa Eucaristia é necessária, os ícones são também necessários, porque são a própria imagem do Deus invisível que se torna visível na pessoa de Cristo, que é a pessoa divina. É Ele que tem a natureza humana e natureza divina. É nesta natureza humana de Cristo que sai do ventre de Maria que nós alicerçamos a legitimidade para podermos pintar ícones na Igreja. É no ventre de Maria que transporta nosso Deus Salvador Jesus Cristo que nós encontramos a autoridade para que os iconógrafos e as iconógrafas, inspirados por Deus na oração e no jejum que fazem quando pintam os santos ícones, possam transportar até nós essa outra face da mesma palavra de Deus, que é a imagem do próprio Deus. Nós não adoramos os ícones, amados irmãos e irmãs. Nós veneramos os ícones. No grego,
a diferença é tão grande como no nosso léxico. A palavra em grego para adoração é latreia. Logo nós não somos oikonolatras, ou seja, não idolatramos os ícones. Nós veneramos os ícones. E a outra palavra em grego para veneração é prostoineses. Neses, totalmente diferente de latreia. Então nós não adoramos os ícones, nós adoramos Cristo que está pintado no ícone. Adoramos a Mãe de Deus que está pintada no ícone. Mas o ícone, que é a madeira que suporta a presença daquele que lá está imageticamente pintado, cuja imagem lá está, nós adoramos. Mas o ícone, a madeira, nós veneramos. Porquê? Porque a madeira é o suporte para que a presença do Cristo e da Mãe de Deus pintados naquele ícone possam impregnar aquela madeira da sua presença. Mas eles não se confundem com a madeira, mas estão presentes na madeira, que é pintada e abençoada depois pela Igreja. Mas não confundamos, nós não somos idólatras, nós não adoramos estátuas geométricas nem a madeira dos ícones. Nós veneramos as santas imagens daqueles que são e estão pintados nos ícones. Porque da mesma forma que Deus é transportado, o seu nome inteiro, na sua palavra, também Deus é transportado, está presente na sua própria imagem. E Cristo inteiro, como aqui o vemos, ao colo de sua mãe. E Ele está plenamente presente. Mas Ele não é a madeira. Ele é a pessoa divina. Ele é verbo encarnado com pessoa humana e com natureza divina. Estas pequeninas coisas que eu vos digo, queridos irmãos e irmãs, com a clareza com a qual eu sei que eu faço, é para aprendermos, não é para sabermos que eu sei. Isso eu já sei que eu sei. É para cada um de nós aprender. São coisinhas simples. Ver, nós não adoramos os ícones, nós veneramos os ícones. Já aprendemos alguma coisa? Não. Adoramos, veneramos os ícones. Quem é que nós adoramos? Adoramos Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é que está presente nos ícones? A presença da Mãe de Deus. É o ícone da Mãe de Deus. Então aquele ícone está cheio da presença da Mãe de Deus, como os ossos de um santo, depois de 200 anos metido no buraco lá onde foi posto no caixão e é retirado. Não encontramos mais carnes, nem pele, nem cabelos, nem pelo. Encontramos só ossos, mas são ossos, como se fossem esponjas, que absorveram o quê? As energias incriadas. Por isso nós veneramos os santos, beijamos os seus ossos, como beijamos os ícones, porque ao beijar os ossos dos santos, e vem para aqui, pode ser. É que eu assim não vejo o rosto de alguns chineses. Por isto, lado, aqui. Que é para eu ver o teu também. Da mesma forma, dizia eu, que beijamos os ossos dos nossos santos e santas, heróis e heroínas, e beijamos porquê? Porque eles foram semelhantes, não foram dissemelhantes, foram semelhantes, foram iguais, ou tentaram ser o mais iguais possíveis a Cristo. Então eles aceitaram o Salvador como seu Salvador na sua vida. E como é que isso se sabe? Porque foram glorificados. E só é santo, só é glorificado. Ou pela Igreja, ou mesmo que a Igreja não glorifique, é glorificado por Deus. Aquele e aquela que viveram transportando Cristo na sua vida. Não é só Cristo na sua memória. Já não é mau, mas é pouco. Transportaram Cristo nos seus atos. E então esses santos foram, nos seus ossos também, fixadores, catalisadores, como um ímã que atrai o outro ferro distante dele. Eles atraíram a graça de Deus e fixaram-na nos ossos que nós beijamos. Porquê é que beijamos? Porque Deus, o Espírito Santo, está no osso, nos ossos daquele santo e daquela santa. E quando nós tocamos com os nossos lábios e quando nós gostamos a testa, é para que a graça de Deus, nas suas energias incriadas, na sua essência, não podemos tocar Deus, mas nas suas energias incriadas, Deus deixa-se tocar e toca-nos. Ilumine o meu intelecto, ilumine, fortaleça a minha memória quando eu toco a testa no ícone. Beijo. Quando eu beijo, eu inclino. O meu beijo é uma metanoia. É o quê? É eu, humilde, reconhecendo, agradecido, o tanto que eu não mereço, mediante o tanto que eu recebi. Porque pude beijar. É aquilo que eu não sou.
pude tocar a santidade de Deus, eu que sou pecador. Nos ícones, o mesmo acontece, com uma cor diferente, mas com a mesma intensidade. Os ícones são consagrados, abençoados. E então, quando nós beijamos um ícone com amor, amor significa que eu creio. Se eu creio naquele que está pintado iconograficamente no ícone, significa que eu tenho fé, que eu não posso crer, acreditar, se eu não tenho fé. Então, nesse momento, eu toco a presença da Mãe de Deus, ou de Cristo, ou de qualquer... da festa da Anunciação, da festa da Páscoa, do Natal, de São Nicolau, de qualquer outro ícone. Eu toco a presença daquele que ali está pintado. Os ícones, amados irmãos e irmãs, se repararam, não são pinturas naturalistas, como os pintores da Renascença, os maneiristas, que é uma das correntes da época, o maneirismo renascentista, em que pintavam os pintores da época, grandes pintores do mundo. Não pintavam ícones. Pintavam as coisas como as viam e empolavam, exageravam em algumas coisas que não estavam lá naquilo que eles viam, mas que lhes agradava exagerar, agradava aumentar. E nós temos um pintor grande dessa época, já ouviram falar, alguns, poucos, certamente vós, que se chama El Greco. É um pintor que começou por pintar ícones. Era grego, nasceu em Tessalónica. Depois viveu em Veneza, depois veio para a Itália. E em Itália ele depois toma conhecimento de todo aquele tipo de pinturas da época. Pintura a pastel, pintura a óleo e por aí fora. E começa a fazer umas pinturas naturalistas também, por isso fica. E nem ele, que tomou raízes na ortodoxia, conseguiu depois voltar à ortodoxia iconográfica. Ficou um pintor profano. Isto para vos dizer, tenhamos em atenção, amados irmãos e irmãs. Há muitos ícones por aí que se dizem ícones e que não são ícones. São pinturas piedosas. Pinturas piedosas. Ícone é isto que nós temos nas nossas santas igrejas ortodoxas de Portugal e do mundo. Terminando, que o Senhor, que se apresenta diante de nós em cada um dos ícones, na imagem plena daquilo que Ele é, apesar do conteúdo que Ele também transporta, que nos transcende, Ele torna-se presente através da imagem do que Ele é na nossa vida. Como Cristo diz, quem vê a mim, vê o Pai. E quem viu Cristo, viu algo muito bom. E quem viu Deus em Cristo, viu algo muito bom também. E nós só vemos, hoje, em vez de vermos algo muito bom, vemos atrocidade, vemos guerra na Ucrânia, vemos morte. Vemos uma imagem terrificante daquilo que não é Deus. Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. Logo, toda e qualquer guerra, mas falemos desta, esta está aqui. Parece que é longe, não está à nossa porta. Esta guerra na Ucrânia, como qualquer outra guerra no mundo, é fratricida, é uma guerra sempre feita, há irmãos sempre que morrem, mesmo irmãos desavindos. A guerra não transporta a imagem de Deus. Oremos, queridos irmãos e irmãs, para que Deus termine, para que Deus toque no coração de todos aqueles que têm poder para terminar esta guerra, que a termine, para que não morra mais ninguém, nem crianças, nem adultos, nem velhinhos, que nenhum daqueles que já se perdeu na sua vida humana seja encontrado por Cristo para a vida eterna. Mas ainda não era tempo de muitos partirem, ainda não é tempo de tantos partirem. Ainda não é tempo dos muitos que vão partir antes da guerra terminar. E nós somos corresponsáveis, queridos irmãos e irmãs, corresponsáveis porque amamos como irmãos, então devemos transportar todos aqueles que estão naquela guerra, sejam eles de onde forem, da Etiópia, da Rússia, da Ucrânia, da Checoslováquia, da Polónia, todos que morrem naquele campo de sangue, que Deus tenha piedade deles. Que Deus tenha amor. E que nos dê a nós também a coragem para orarmos por eles. Para rezarmos por estes nossos irmãos e irmãs, cujos nomes nós nem sabemos, na esmagadora maioria daqueles que partiram. Conhecemos muito poucos. Aqueles nomes que conhecemos, nós oramos por esses que têm nome. E oramos também por todos aqueles que não têm nome diante de nós, mas têm nome diante de Deus. E além de orações, quero agradecer também a todos aqueles a quem eu pedi, em nome da Igreja,
géneros alimentícios, medicamentos e outras coisas que fazem parte daquela lista imensa que vos dei, aos que tiveram a generosidade de partilhar algo, muito obrigado. Tudo aquilo que foi dado já se partiu para a Ucrânia há muitos dias atrás, no princípio da semana. Os que puderem doar algo mais que possam, é evidentemente que os nossos irmãos daquele país em guerra agradecem. E também aqueles que estão a chegar a Portugal também precisam. Os chamados refugiados de guerra precisam do nosso amor. Ajudemos, amados irmãos e irmãs, pelo nosso amor, a que a imagem de sofrimento que transportam estes povos em guerra até nós possa ser transformada numa imagem de paz, para que haja amor onde há ódio hoje. Vede onde o ódio conduz os seres humanos. Ainda há tão pouco tempo não havia sangue naquela terra. E hoje o sangue não é mais cor da terra, o sangue é cor de sangue vermelha à terra. E os corações são negros. E é suposto que no coração passar sangue vermelho. E os corações de tantos são negros. Então, peçamos a Deus que tudo volte, não apenas ao normal, porque o normal antigo deu origem à guerra. Que Nosso Senhor permita que tudo volte àquilo que nunca foi. Que é isto? Que aqueles países voltem ao que sempre deveriam ter sido, não foram. Países dos quais o ódio seja erradicado, dos quais as inseguranças sejam erradicadas, dos quais as desconfianças sejam erradicadas, quer dizer, levadas para longe. Passe a haver confiança no irmão, entre irmãos, no outro irmão, na outra irmã. Que todos nós oremos por aqueles povos, amados irmãos e irmãs, que sofrem. Porque hoje são eles, um dia poderemos ser nós. Que Deus nos livre destas guerras fratricidas e que o Senhor tenha compaixão, amor, abraça e pega ao colo aquele povo, todo ele, sofredor daquele país, que é a Ucrânia, e pega ao colo e leva para o seu reino todos aqueles que não sabemos de que países são. Não são só ucranianos que morrem naquele chão ucraniano, morrem de várias nacionalidades. Muitos de nós nem sabemos de que países são, porque há voluntários que vão para aquela guerra. Há pessoas da Europa que vão para aquela guerra que não são nem ucranianos, nem russos, nem checos, nem polacos, nem húngaros, nem nada. São de outros países e que vão lá, enfim, para ajudarem, para transportarem comida para aquelas pessoas e medicamentos que necessitam, e alguns falecem, alguns partem daquele campo de sangue. Então, oremos por eles, para que nós possamos olhar os ícones e olhar os nossos irmãos e irmãs enquanto estão vivos, porque Deus é o Deus de vida, como eu disse, não é o Deus de morte, e possamos olhá-los sem sangue escorrendo pelo rosto, sem sangue escorrendo pelas suas vidas, olhá-los limpos, numa vida santa, com uma imagem igual à da Mãe de Deus, que transporta o amor de Deus no seu coração. Se nós transportarmos Deus no nosso coração, amados irmãos e irmãs, obrigatório e necessariamente transportamos também as nossas irmãs e os nossos irmãos dentro do nosso coração. E se os transportamos aqui, nós não os matamos, não conseguimos matá-los, não há guerras se houver amor. Então é porque há muita falta de amor, queridos irmãos, neste mundo. Lembrai-vos que enquanto houver guerras, falta muito da nossa parte fazer. Não são só aqueles que fazem guerra que não amam. Nós amamos pouco, porventura. Se calhar somos um exemplo pequenino. Se fôssemos exemplos maiores, nós todos, se calhar, os outros eram tocados pelo nosso amor, teria mais força no coração deles, e eles, se calhar, tinham esperança em serem melhores e não se acomodavam em serem maus. Porque é ser cómodo, é ser comodista, ser ruim. Ser ruim é ser cómodo, é viver no conforto do desinteresse pelos outros. Na maldade eu faço o que me passa pela cabeça. Na maldade eu não tenho que me interessar por ninguém, interessa-me por mim próprio. Ponto final do que vos disse. Vai longa amanhã. O Senhor vos ajude e protege e guarde. Agora vamos fazer a procissão dos santos ícones para demonstrar de forma pública que veneramos os ícones de forma desassombrada. Não temos medo
de venerar os nossos santos ícones. É isto que a procissão pública significa. E também um ato de louvor e de glória a Deus. Oh, Cristo, Isto, nosso Rei.